Amém, irmãos? Boa noite, espero que os irmãos estejam bem. Vamos, como de costume, salmodiar. Salmo 119, versículo 17. Diz assim: Faze bem ao teu servo para que viva, e observe a tua palavra. Abre tu os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. Sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. A minha alma está quebrantada de desejar os teus juízos em todo o tempo. Tu repreendeste asperamente os soberbos que são amaldiçoados, que se desviam dos teus mandamentos. Tira de sobre mim o opróbrio e o desprezo, pois guardei os teus testemunhos. Príncipes também se assentaram e falaram contra mim, mas o teu servo meditou nos teus estatutos. Também os teus testemunhos são o meu prazer e os meus conselheiros. Até aqui. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por tudo. Oramos pedindo em nome de Jesus que o Senhor venha nos ensinando a tua palavra, que nós possamos ser edificados através do poder do teu Espírito Santo. Que o Senhor venha, Senhor, capacitando a transmitir a palavra com graça, de maneira bíblica. Que o Senhor venha abrindo entendimento de tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então vamos continuar nosso estudo em Gênesis. Estamos no Gênesis agora, vamos entrar no capítulo 14. Gênesis 14, um capítulo cheio de ensinos, extremamente rico. Também da mesma forma, aparentemente é um capítulo que, se você passa desavisado por ele, você fala, um capítulo, tal, uma guerra. Mas quando você começa a analisar o texto e você vai lá, você começa a meditar na Bíblia, começa a meditar nas circunstâncias, analisa com um pouquinho mais de calma. Existem muitos ensinamentos escondidos nesse texto, extremamente úteis para nós. Então vamos iniciar Gênesis 14. Eu vou estar lendo do versículo 1 ao 3. Diz assim: E aconteceu nos dias de Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, que estes fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, Birsa, rei de Gomorra, Sinabe, rei de Adimá, e Semeber, rei de Zeboim, e ao rei de Belá, esta é Zoar. Todos esses se ajuntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado. Veja, primeiro ponto aqui. De acordo com os professores do Instituto Cristão de Pesquisa, que são homens de Deus, homens renomados, estudiosos da palavra, eu havia aprendido que Anrafel apontava para Hammurabi, do famoso primeiro código de leis conhecido pelo homem, o Código de Hammurabi. Aí, mais ou menos há uns 2 meses atrás, eu caí num trabalho do Observatório 7. E no Observatório 7, o professor do site falava que não tinha como Hammurabi ser Anrafel. Que o que a igreja havia pensado por mais ou menos uns 100 anos não estava correto, porque novos indícios apareceram, mostrando que Hammurabi viveu com uma diferença de pelo menos 300 anos com essa datação bíblica. Então, para vocês terem uma ideia, na minha Bíblia está aqui, a lápis, Anrafel igual a Hammurabi. Primeira coisa que eu aprendo aqui, só se escreve na Bíblia a lápis. Porque se tivesse a caneta, eu já tinha registrado um fato que ia mudar. Segunda coisa, que à medida que a arqueologia vai avançando, novas possibilidades vão abrindo. Então, veja, numa pesquisa mais acurada, para essa palavra, eu fui checar a fonte do Observatório 7. E realmente eles têm razão. Não tem como Anrafel ser Hammurabi.
existe um anacronismo, que é uma diferença de cronologia de pelo menos 300 a 350 anos. Então aqui, veja, algumas informações nós temos. Sinar, onde é que é Sinar? É onde mais tarde foi construída a Babilônia. Aonde que é Elão? Elão é a região das montanhas do Irã. Entre o Irã e o Iraque, ali na divisa dos dois países. Aonde fica Goim? Não temos a mínima ideia. Aonde fica Elazar? Não temos a mínima ideia. Aonde fica Sodoma e Gomorra? Sim. Já Admá é alguma cidade do vale. Por quê? Primeira coisa que eu tenho que entender aqui. Era o sistema feudal. Como é que funcionava o sistema feudal? Não haviam países. Como nós vamos ver mais tarde, o Egito, um país. A Assíria, um país. A Babilônia, um país, que formaram até impérios. Isso aqui você imagina o seguinte: a cidade de Curitiba tem um rei, e ele governa em Curitiba. A cidade de Ponta Grossa tem outro rei, e ele governa em Ponta Grossa. A cidade de Campo Largo tem outro rei, e ele governa em Campo Largo. Era o sistema de cidades-estado. Essas cidades-estado tinham território? Tinham. Mas não chegava a ser nenhuma província, do que mais tarde se tornaria uma província de um império. Então esse aqui é um sistema feudal básico, que inclusive foi repetido no mundo há 500 anos atrás. 500 anos atrás, 600 anos atrás, nós tivemos feudalismo na Europa. Para vocês terem uma ideia, a Itália foi reunificada no final do século XIX. A Alemanha foi reunificada no final do século XIX. Eram reinos, por exemplo, a Itália era o reino do Piemonte, com outros reinos periféricos. Então esse sistema feudal é muito mais comum no mundo do que a gente pensa. Então aqui você tem que limpar da sua cabeça o sistema de país. Como funcionava o sistema feudal? Era simples, uma cidade-estado mais forte dominava sobre reis mais fracos. Esses reis mais fracos pagavam imposto por proteção. E quando havia uma guerra ou uma ameaça comum externa, eles se comprometiam a uns lutarem junto com os outros. Esse é o sistema feudal básico. Existem algumas variantes, existem, mas não vem o caso aqui. E por isso que a Bíblia nos mostra, de um lado 4 reis e do outro lado 5 reis. Eram cidades-estado. O rei de Sinar convocou o rei de Elazar, que convocou o rei de Elão, e o rei de Tidal, o rei de Goim. Foram convocados. E eles, como vassalos do seu suzerano, eles vieram fazer guerra contra os reis rebeldes, que era Sodoma, Gomorra, Zoar, que se rebelaram. Então é dessa forma, quando você pensar numa guerra, você pensa assim: o que está envolvido aqui? Imposto. Nada mais do que isso. O interesse de um rei que queria dominar o outro era dinheiro. O segundo interesse era aumentar sua força militar em caso de uma emergência. Nada além do que isso. Amém? Mas vamos seguir o texto, versículo 4 e 5. Vamos lá. Outro detalhe. Aonde que é o Vale de Sidim? Nós vamos dar uma olhada aqui, mas o Vale de Sidim, ele é ali na região do Mar Morto. Alguns comentaristas bíblicos mais antigos não localizam o Vale de Sidim. Porém, com informações posteriores, novas descobertas, a gente já sabe que isso aqui está ligado ao sul do Mar Morto. Essa é a região do Vale do Sidim. Região que inclusive vai ser citada outras vezes na Bíblia. Mas vamos continuar a leitura do texto. Versículo 4. 12 anos haviam servido a Quedorlaomer
Mas ao 13º ano rebelaram-se. E ao 14º ano veio Quedorlaomer e os reis que estavam com ele. Vamos fazer uma pausa aí. Feriram os refaíns em Asterote Carnaim. Veja, vamos primeiramente no livro de Deuteronômio, capítulo 2, que eu quero mostrar uma coisa para vocês. Deuteronômio 2. Vamos mais à frente. É o 5º livro da Bíblia. Deuteronômio 2. Primeiramente nós vamos ler o versículo 10 e 11. Amém. Deuteronômio 2:10 diz assim: os Emins dantes habitaram nela, um povo grande e numeroso, e alto como os gigantes. Também esses foram considerados gigantes, como os anaquins, e os moabitas os chamavam Emins. Versículo 20. Também essa foi considerada a terra de gigantes. Antes nela habitavam os gigantes, e os amonitas os chamavam Zanzumins, um povo grande, numeroso e alto, como os gigantes. E o Senhor os destruiu de diante dos amonitas, e esses os lançaram fora, e habitaram no seu lugar. Até aqui. Vamos voltar em Gênesis 14 e eu já vou explicar para vocês. O que acontece? A primeira citação de gigantes na Bíblia aparece em Gênesis 6. Porém, a palavra gigantes de Gênesis 6, ela só reaparece na Bíblia em Números 23. Alguns teólogos acham que a espécie de gigante de Gênesis 6 é diferente do que está falando aqui em Gênesis 14 e em Deuteronômio 2. Muitos teólogos entendem que aqui, quando está falando de gigante, está falando algo parecido com Golias. Está falando algo parecido com aqueles gigantes que tinham 6 dedos nas mãos e 6 dedos nos pés, que usavam uma lança em forma de eixo de tecelão em 2 partes, que eram homens que tinham 24 dedos. Está falando de gigantes como o sobrinho de Davi matou. Quem eram esses homens? Você imagina um homem de uma estatura em torno de 3 metros. Que ponto que eu quero chegar? Veja que interessante. Vamos reler o versículo 4. 12 anos haviam servido a Quedorlaomer. Veja, a Bíblia fala que antes de acontecer essa guerra, 12 anos antes, nós não sabemos como, mas Quedorlaomer, que era, bem dizer, o chefe daquele conglomerado que veio, com Arioque, com Tidal, com outro rei, com Rafael, ele estabeleceu poderio na região. Nós não sabemos se foi via uma guerra direta, porque a Bíblia não cita, ou se foi apenas uma influência. Mostrou, falou, olha, eu tenho isso aqui. Vai me servir ou eu vou ter que vir fazer guerra? Por exemplo, houve casos em Israel, registrado no livro dos reis, no livro de crônicas, que quando um grande exército veio sobre Jerusalém ameaçando, não houve guerra. Por quê? Porque o rei foi lá, pegou os utensílios do templo, pegou os escudos e deu para o rei invasor. E o rei invasor se deu por contente e foi embora. Eu imagino, me parece, é um palpite pessoal, não é uma informação bíblica, que Quedorlaomer exerceu uma pressão política sobre aqueles reis. Os 5 reis do vale ali, da região de Sodoma. E por 12 anos ele recolheu impostos. Aí eu tenho que entender a cronologia dos fatos. Olha que interessante. Vou reler, versículo 4.
12 anos haviam servido Kedorlaomer. Servido como? Pagando imposto. Chegava o final do ano, eu levava uma comitiva com os impostos. Está aqui o imposto do rei de Sodoma, está aqui o imposto do rei de Gomorra. Da mesma maneira que as pessoas fazem uma declaração de imposto de renda de pessoa física, uma declaração de imposto de renda de pessoa jurídica. Da mesma forma. Só que naquela época era uma comitiva em dinheiro vivo. Os reis eram tributados pelo rei mais forte. Mas olha a narrativa que nos mostra. Veja, ao 13º ano rebelaram-se. Como? Pararam de mandar imposto. Isso é que é rebelião aqui. Pararam de mandar imposto. Aí o que aconteceu? Versículo 5. E ao 14º ano veio Kedorlaomer. Por que eu falo que a gente tem que ir lá no lugar? Que a gente tem que meditar no texto? Por que Kedorlaomer, sendo tão poderoso, não veio no 13º ano contra? Ele não era tão forte? A narrativa do texto não vai mostrar que ele amassou meio mundo? Simples, gente. Quando essas comitivas com o dinheiro viajavam, elas tinham que viajar fora do tempo de inverno, quando não tinha neve. Elas tinham que viajar, provavelmente essas viagens aconteciam da primavera para o verão. Porque era uma viagem aqui de aproximadamente 1.000 a 1.200 quilômetros. Uma viagem que tinha que ser feita com cuidado. Porque eles estavam transportando dinheiro. E nas montanhas o que mais tinha eram salteadores. Lembra do Salmo? Elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o socorro? Meu socorro vem de Deus. Esse salmo, o que é? Elevo os meus olhos para os montes. É um salmo de romagem. Quando as pessoas, os peregrinos, subiam para Jerusalém. E o que eles estavam querendo dizer? Elevo os meus olhos para os montes. Os montes eram recheados de ladrões. E os peregrinos sabiam que se eles fossem se assaltar daquela viagem até Jerusalém, era nos montes que ia acontecer. Esse salmo fala de ladrões atuando. E ele fala dos peregrinos sendo livrados pelo poder de Deus. Entende o tipo de viagem que acontecia aqui? Então, 12º ano serviu. 13º ano, chegou a hora de mandar imposto. Só ficou sabendo na primavera do 13º ano. A primavera no hemisfério norte, ela acontece entre os meses de março, abril e maio. No 13º ano, chegou março, abril, maio. O inverno acaba em 20 de março no hemisfério norte. Eles iam começar a preparar a viagem. Deveriam chegar por lá em torno de agosto, setembro. Chegou o final do segundo semestre do 13º ano, não chegou o dinheiro. O que o rei ia ter que fazer? Vamos juntar todo mundo, vamos guerrear. Mas qual é o problema? O inverno. Até juntar todas as tropas, até ajeitar tudo, até pegar os mantimentos. Eles puderam vir só no 14º ano. E olha que interessante. Esses reis tinham uma máquina de guerra que não era pequena. Um dos pontos importantes aqui, eles eram reis poderosos. Segundo ponto importante, eles fizeram uma campanha militar, não foi uma batalha só. Uma campanha militar, para vocês terem uma ideia, a campanha de retomada da Europa, do dia D, levou, se eu não me engano, quase 2 anos. A campanha de retomada do norte da África na Segunda Guerra Mundial foi uma campanha que se arrastou por mais de 3, 4 anos.
A última campanha da Segunda Guerra foi a campanha envolvendo a Ásia. Porque venceu-se a guerra na Europa, venceu-se a guerra no norte da África, mas os japoneses não se entregavam. E para vocês terem uma ideia, lutavam ali soldados australianos, soldados escoceses, soldados americanos. E muita gente da Legião Francesa na região hoje que tem o Vietnã. E os japoneses não se entregavam, só foram se entregar quando houve a bomba atômica. Então, quando você pensa nessa campanha aqui, é uma campanha militar. Por quê? Olha o que a Bíblia fala, versículo 5. E ao 14º ano veio Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, e feriram os Refaíns em Asterote e Cardaim, e aos Zuzins em An, e aos Emins em Savé Kiriatim. Gente, 3 raças de gigantes que nós acabamos de ler em Deuteronômio. A Bíblia mostra, olha que interessante, se você tivesse que escolher, você ia começar uma guerra contra os pigmeus ou contra os gigantes? Eu ia começar o seguinte, lembrei daquele desenho animado, Space Jam, que o desenho animado enredo é que os extraterrestres vêm para dominar a Terra, e eles desafiam o desenho animado para um jogo de um esporte. Aí o pessoal do desenho animado olha, eles tudo pequenininho, que esporte que eles pensam? Basquete. Quem assistir esse desenho é muito legal para ver com os filhos. Só que aqui não, aqui eles começaram pelos gigantes. Começaram arrebentando, varreram. Com 3 raças de gigante. Limparam. Isso aqui mostra que não foi uma crise pequena. Aqui fica uma pergunta. O texto mais à frente vai falar que Ló tinha mudado para a região de Sodoma e Gomorra. E que inclusive tinha mudado para a cidade. A pergunta é, no 12º ano, quando o rei de Sodoma parou de pagar o imposto, todo mundo ficou sabendo, que eu pergunto, o imposto pago sai do bolso do rei ou sai do bolso do povo? Do povo. Se eu não paguei o imposto no 12º ano, eu vou querer saber o porquê. Não, nós se rebelamos, paramos de pagar. Será que Ló não tinha que ter começado a ver o sinal de que algo estava dando errado? 12 anos eles serviram Quedorlaomer. Parou de pagar o imposto. Vou dar um exemplo. Nós moramos aqui em Pinhais. De repente o governo fala, não vai mais ter polícia na rua. Não, vamos usar um exemplo diferente. Vamos fechar o hospitalzinho 24 horas. Qual a primeira dedução que você vai ter? Opa, eu preciso arrumar um outro ponto que se alguém ficar doente, eu vou levar lá em regime de urgência. Simples assim. Então a primeira pergunta que eu tenho aqui é o seguinte, conhecendo o poderio bélico de Quedorlaomer, já que ele fez Sodoma pagar imposto 12 anos, lá não tinha que ter percebido que algo ruim viria no caminho? Veja, eu não pago imposto para um rei 12 anos, se ele não é mais poderoso que eu. Primeira coisa que eu aprendo nesse texto, o crente, cheio do Espírito Santo, precisa saber ler as circunstâncias. Conta a tradição que nenhum crente foi morto na tomada de Jerusalém em 70 depois de Cristo. Porque eles lembraram das profecias de Jesus de Mateus 24, eles viram a circunstância que estava acontecendo e antes que o cerco apertasse, eles fugiram. Se eu não me engano, para a cidade de Pela. Para essa região. Isso, se eu não me engano, está registrado ou por Flávio Joséfo ou História Eclesiástica de Eusébio.
O que a gente aprende aqui? Por exemplo, vou dar um exemplo bíblico de vigilância. Estevão foi morto. Saulo saiu assolando Jerusalém para prender os cristãos. O que a igreja fez? Fugiu para Samaria. Ler a circunstância. Só ficaram na cidade os apóstolos. O resto tudo picou a mula. Percebe como é importante? Por exemplo, os nazistas, Segunda Guerra Mundial. Quando você pergunta, por que vocês escaparam da Europa? A resposta comum é o seguinte, que quando o Partido Nacional Socialista começou a tomar o poder, nós percebemos aonde ia parar aquilo. Nós percebemos aonde ia acontecer aquilo. Trazendo para os dias de hoje, para mim o maior ensino dessa palavra. Quando o governo começa a fazer ingerências na vida do cidadão, quando o governo começa a prender... Não quero discutir aqui o motivo. O motivo é uma crise sanitária. Não quero entrar por esse lado, quero entrar no fato. O governo trancou todo mundo em casa. O governo pegou os comércios e fechou. Eu pago meus impostos, eu tenho um comércio aberto há 30 anos, por exemplo. Sou dono do meu ponto próprio. O imóvel que eu pago o imposto, eu já paguei o imposto dele por 30 anos, quer dizer, eu já paguei quase o valor do imóvel. E o governo vem e fecha a minha porta. Eu lembro das palavras do reverendo Augusto Nicodemos, que se as atitudes dos governos levadas a extremo, elas trariam um controle nunca visto. Quando vem de alguém como o reverendo Augusto Nicodemos, você tem que parar a pensar. Meses depois, eu peguei palavras do pastor Aloísio, falando a mesma coisa. Meses depois, pegamos alguma coisa no ar do Franklin Ferreira, falando coisa parecida. Meses depois, pegamos alguma coisa do pastor Lamartine Pozzella, que é o especialista em Apocalipse, falando a mesma coisa. Conhecendo a Bíblia, sabendo que o anticristo vai executar controle sobre todas as coisas. Veja, hoje eu tenho inteligência artificial altamente desenvolvida, computadores quânticos, que estão pegando informação de todo mundo nas casas. Hoje eu tenho internet 5G, internet 6G, conectando tudo. Hoje eu tenho todo um sistema funcionando na China, de identificação visual pelo rosto. Hoje eu tenho o passaporte digital sendo lançado pela ONU. Hoje eu tenho toda uma discussão em cima de obrigatoriedade de vacina. No mínimo, um crente que conhece um pouco de Bíblia não tem que estar vigilante? Espera aí, aonde vai dar isso? Se isso aqui agravar, o que vai acontecer? Vou dar um exemplo. Se esse vírus muda e começa a matar gente numa escala muito maior, concorda que pode acontecer? É um vírus de RNA. Ah, pastor, o que é vírus de RNA? Vírus de RNA é um vírus igual de gripe, todo ano muda. Tanto é que todo ano a vacina da gripe é renovada. Já parou para pensar que esse vírus pode mudar e começar a matar gente muito mais rápido? Vamos para o outro lado, para não ser bairrista, não ser corintiano. Mas percebe a situação que nós estamos vivendo? É coisa muito séria, eu tenho que ficar atento. Espera aí, como é que é isso? Como é que é o controle dos governos? Como é que é o controle do ir e vir do cidadão? Espera aí, é assim, eu sou trancado na minha casa e não posso fazer nada, não posso dar um pio. E ainda vão querer me colocar uma multa.
O negócio que era meu já não é meu, porque o governo é meu principal sócio, além do imposto, ele fecha o meu negócio. Lembrando, eu não quero discutir aqui os motivos, eu quero mostrar para vocês, eu quero sair da discussão bolsodória, e quero entrar na discussão bíblica. Meu assunto é Bíblia, meu assunto não é Dória, não é Bolsonaro, não é STF, não é nada disso. Embora eu acompanhe, porque eu acho necessário. Meu assunto é Bíblia. Quando eu começo a falar de uma vacina obrigatória e de barreiras sanitárias nas rodovias do principal estado da federação, já não começa a ficar uma linguagem apocalíptica? Já não começa a ficar algo esquisito? É o que eu digo que aconteceu aqui na vida de Ló. Veja, essa história foi registrada. Eu pergunto, eu sou morador de Sodoma e Gomorra, 12º ano, festa, vamos fazer churrasco, paramos de pagar imposto. 13º ano, nem nós é isso aí mesmo, nós não vai pagar não, sabe, MTST? E a festa continua. 14º ano, o camarada vem, pega um exército de Mike Tyson e quebra a cara de todo mundo. E aonde que está a população de Sodoma? Fazendo fervo, como ovelhas para o matadouro. A Bíblia fala muito do simples de entendimento. O simples de entendimento é aquele cara que nem 2 neurônios tem. Ele tem um neurônio e o neurônio ainda é aleijado, é meio lerdo assim. Percebe o que eu estou falando? Se você morasse numa cidade onde se parou de pagar o imposto por um rei poderoso, e você soubesse que 1 ano e meio depois de ter parado de pagar esse imposto, esse rei chegou, pegou Londrina, Maringá, Foz do Iguaçu, Guarapuava e Ponta Grossa, arregaçou tudo, o que você faria? Não, nós aqui somos Sodoma. A gente aqui bota para quebrar. Um de nós ainda usava a Bíblia. Um perseguirá 1000, depois 10.000. Entende o que eu estou falando? Mais ou menos é o que eu tenho visto hoje. Eu estava vendo essa palavra aqui e falei, meu Deus, isso aqui é Apocalipse. Essa história me remete à queda de Jerusalém em 70 depois de Cristo. Eu pergunto, quando aconteceu na Europa, na França, a noite de São Bartolomeu, onde irmãos nossos protestantes foram chacinados, milhares de protestantes morreram, não foi dado um sinal. As coisas não acontecem de uma hora para outra, são processos. Por exemplo, os cristãos foram queimados vivos por Nero, não porque eles eram cristãos, porque eles foram acusados de fazer coisas, sempre assim. Por exemplo, quando o sistema 666 foi implantado plenamente, os cristãos não vão querer ser identificados. Eles não vão ser perseguidos porque são cristãos. Eles vão ser perseguidos porque não aceitaram, vão se tornar párias da sociedade. Entende o que eu estou falando? No mínimo eu tenho que estar vigilante, no mínimo eu tenho que estar atento, no mínimo eu tenho que estar vendo. Para o bom entendedor, meia palavra basta. A média de desenvolvimento de vacinas é entre 5 e 20 anos. Falei o que tinha que falar. Vigilância, discernimento. Eu, por exemplo, quando em 2017 morreu o primeiro macaco em Minas, peguei todo mundo da minha casa e fomos tomar vacina da febre amarela, vazio o posto. Tinha vacina até para entojar na orelha, fazer sopa de vacina e bebia. Peguei meus amigos montanhistas, só toma tal.
não sei o quê, tranquilo. Ah, mas por quê? Porque vai chegar aqui. Só para você ter uma ideia, esse ano aqui, se eu não me engano, já morreram mais de 70 macacos no Paraná. Que os coitadinhos morrem da febre amarela. Macaco não toma vacina no posto. E o tempo todo, as prefeituras aqui do nosso estado têm que monitorar sobre o problema da febre amarela urbana. Qual foi a diferença? Eu li o sinal. Ó, morreu ali. Ainda avisei. Falei, ó, avisa os seus parentes de São Paulo. Morreu o primeiro macaco na divisa de Minas. Manda tomar vacina da febre amarela. São Paulo virou um caos. As pessoas entraram em pânico para tomar vacina. É uma questão de você ler antes. É questão de bom senso. O crente que é cheio do Espírito Santo, ele tem esse discernimento. É o caso de Ló. Primeiro sinal, parou de pagar imposto. Segundo sinal, os caras pegaram os gigantes e destruíram. Opa! Peraí. Será que nós temos bala na agulha aqui para aguentar? O que corria dentro de Sodoma, dentro de Gomorra, dentro de Zoar? Percebem? Hoje em dia, peraí. Teve bandido solto e teve cidadão preso. Tem alguma coisa errada acontecendo. Teve membro do PCC solto, alta cúpula, e cidadão pagador de imposto preso. Eu não quero entrar no mérito aqui. Eu quero trabalhar com fatos. Tem alguma coisa errada. Algo não está funcionando como de hábito. Até Natal do ano passado era ao contrário. O membro do PCC era preso e o cidadão andava livre. Entende o que Ló deveria ter visto? Entende a lição que eu tenho que aprender aqui? De vigilância. Muitas coisas ruins aconteceram. Muitas coisas ruins que poderiam ter sido evitadas. Quem foi atento, quem picou a mula da Europa antes, escapou. Nós não podemos esquecer que Hitler, numa ofensiva, tomou a Europa inteira. E ele só não tomou a Rússia porque os Estados Unidos mandou arma, munição, mantimento e ajudou a treinar os exércitos russos. E houve um famoso general russo chamado General Inverno, que ajudou demais. Você estudou isso aí. Percebem? A coisa não é assim, as coisas acontecem. Existe um desenrolar de fatos, existe um desdobramento, existe uma história a ser contada. Por isso que eu acho que hoje nós estamos vivendo um tempo de vigilância, de muita atenção, muito cuidado. Pega o Bolsonaro, a opinião política dele, pega o Dória, a opinião política dele, pega qualquer político, o Rodrigo Maia, frita toda a opinião política dele. Não estou dizendo que você tem que ser apolítico, mas estou falando para você picar tudo. Mas presta atenção o que está acontecendo à nossa volta. Fique atento. Para que você não seja pego de surpresa. E que até coisas ruins aconteçam, que não precisava acontecer. Simplesmente se todo mundo abrir a boca e falar, não, isso aí não, pera lá. Vamos fazer um combate correto. Vamos apoiar as medidas inteligentes. Vamos apoiar aquilo que é correto, que é o que a gente tem que fazer. Nós vivemos uma sociedade. Amém? Amém. Vamos seguir ali. Versículo 6. E aos Oreus no seu monte Seir até Elparã,
que está junto ao deserto. Versículo 7. Depois tornaram e vieram a Emispate, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos amalequitas, e também aos amoreus, que habitavam em Azazon Tamar. Até aqui. Olha que interessante, aqui tem uma outra informação muito importante. A região de Cádiz é uma região que aparentemente você não daria nada para ela. Só que a região de Cádiz tem uma coisa chamada minas de cobre. Eu pergunto, para fazer arma, eu tenho que usar que metal para fazer a liga? Só com ferro eu faço arma? Não. Eu tenho que fazer armas através de minas de cobre. Opa! A segunda região que Kedorlaomer vem atacar é uma região rica em recursos minerais. Isso não te lembra nada? Vamos ser sinceros. Novamente, política à parte. Não cabe a nós discutir política. Eu pergunto, o que mais tem na Amazônia? Minério. Nióbio. Metais raros. Para vocês terem uma ideia, eu estava vendo um estudo. Para a internet 5G funcionar, a internet 5G precisa de alguns determinados metais que são extremamente escassos no mundo e comercialmente difíceis de explorar. Os únicos lugares do mundo que têm jazidas conhecidas desses metais e são fáceis de explorar é a China, curioso, né? E a Amazônia. Vocês percebem como o mundo ama a Amazônia? Como eles querem defender as girafas e os elefantes da Amazônia? Como eles estão super interessados, proteja o avestruz da Amazônia. O canguru da Amazônia está morrendo. O koala da Amazônia. O lemur da Amazônia. Percebe do que eu estou falando? Todo mundo sabe que a Amazônia não tem elefante, não tem girafa, não tem zebra, não tem koala. É lícito preservar a floresta? Sim. Primeira responsabilidade de Adão era cuidar e cultivar o jardim. O domínio que Deus deu ao homem é um domínio de proteção. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, aquele sinal que eu estou falando. Kedorlaomer, quando veio para Cádiz, ele não estava querendo Cádiz, não estava querendo colher capim. Kedorlaomer queria os jazigos de cobre que tem na região de Cádiz. Porque com cobre, eu junto com minério de ferro, eu tenho bronze de alta qualidade. Com bronze de alta qualidade, eu tenho armas mais fortes do que os meus inimigos. Olha a campanha militar de Kedorlaomer. Ele veio, detonou todo mundo, os gigantes. Segundo caso, pegou a principal fonte de cobre. Isso tem suprimento para sua máquina de guerra. Trazendo para os dias de hoje, vendo os interesses do mundo como estão circulando. Vocês percebem como tem tanta coisa obscura por trás? Existem interesses de pessoas extremamente ricas. Muitas delas têm aliança com o diabo. Muitas delas são anticristo, anti-igreja, contrárias à nossa fé, abomináveis para o nosso Deus. Pessoas que não têm o mínimo escrúpulo e estão de olho em coisa muito próxima à nossa. Outro dia eu dei risada, o presidente da França falou que não ia mais comprar soja do Brasil. Bacana, vai comprar soja do Zimbábue. Faz o seguinte, vai comprar soja da Rodésia.
Papo furado, conta outra. Conta outra. Vou só te dar uma informação. Você sabe qual é o lugar do mundo hoje onde tem mais queimada florestal? A Argentina. Cara, engraçado, você não ouve uma notícia na mídia. A Argentina está pegando fogo. Gente, a Argentina é fronteira agrícola. Te dá mais uma informação. A mídia não é sua amiga. Se você quer ter informações, você tem que pesquisar. E outro detalhe, não confie em qualquer blogueiro do YouTube. Confie em notícias. Você tem que ver o dado lá, publicado. Por exemplo, quando a gente fala no grande reset global, nós estamos falando do Fórum Econômico Mundial, no qual seu presidente, Klaus Schwab, soltou um documento de mais de 30 páginas sobre o grande reset até 2030 e escreveu um livro que é um guia. Esse livro pode ser comprado em qualquer livraria, que é um guia de como vai acontecer o grande reset global. Fato. O príncipe Charles, herdeiro do trono da Inglaterra, veio falar sobre o grande reset. Esse mesmo Klaus Schwab falou da Revolução Industrial 4A, que vai destruir muito emprego. Entende o que eu estou falando? O crente tem que ser sábio. Esse Kedorlaomer aqui, na verdade, é o inspirador dos homens inescrupulosos de hoje. O que eles querem? Riqueza. Eles querem petróleo, ouro, recurso mineral, alimento, produção agrícola. Nosso país foi transformado num fazendão. Nossa indústria está sucateada. Nossas mineradoras são tudo, deixaram de ser estatais, passaram tudo na mão de grandes empresários. Percebe que o que movimenta é dinheiro? Só que hoje não vão mais vir com o exército, eles trabalham de forma diferente. Não precisa vir exército. Trava aqui, trava lá, fecha lá, não sei o quê. Financia o político certo no país certo. Alavanca a indústria certa no país certo. Compra o controle acionário. Hoje o Kedorlaomer não precisa vir matar gigante, ele compra o gigante. O que o Lorde hoje em dia tem que fazer? Vigiar. Buscar estratégias do Senhor. Fazer uma leitura correta dos tempos. Porque consequências vão vir, como vieram aqui. Mas eu estou tentando mostrar para você uma história de 4.000 anos atrás, como o mundo é o mesmo. Nós estamos falando de domínio econômico e de exploração de minério. Nossa, não mudou nada. Só que a diferença é que aqui, de fato, eles pegaram em armas. Hoje eles entenderam que é muito mais lucrativo fazer uma guerra de quinta geração, onde não se pega em armas. É muito mais lucrativo. E dá menos trabalho. Aí as pessoas têm uma sensação de segurança. Mais de 60.000 homens brasileiros são assassinados todos os anos. Segurança onde? Ilusão. Percebe a circunstância que o crente hoje tem que... Nossa, pastor, não sabia nada disso. Agora você sabe, então abre o olho. Vai para a oração, vai para o jejum, bota sua confiança em Cristo, põe expectativa em Deus, busca as estratégias de Deus. Porque, meu amigo, maldito é o homem que confia no homem, no braço forte da carne. Se você confia em qualquer político, você está numa roubada. Você tem que confiar em Deus. Ninguém é confiável. O único que é confiável é o Todo-Poderoso. É Ele que pode livrar, mais ninguém.
Vamos continuar nossa leitura. Versículo 8. Então saiu o rei de Sodoma, e o rei de Gomorra, e o rei de Adimá, e o rei de Zeboim, e o rei de Belá, essa é Zoar, e ordenaram batalha contra eles no vale de Sidim, contra Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, e Anrafel, rei de Sinar, e Arioque, rei de Elazar, 4 reis contra 5. E o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. E fugiram os reis de Sodoma e de Gomorra, e caíram ali, e os restantes fugiram para um monte. Olha que interessante, veja. Segunda riqueza natural, betume. Betume era usado para reforçar tijolos, e betume era usado para calafetar navios. A arca de Noé foi calafetada com betume. Provavelmente betume aqui é petróleo virgem, que aflorava da terra. Isso é notório, tá? Tem registro até de peregrinos que caíram nesses poços de betume, foram queimados e virou peregrino queimado. Na época do escolasticismo, os caras queriam sair do meio do mundo, teve gente que veio para essa região, caiu em poço de betume. E se queimou todo e saiu do poço de betume e virou peregrino queimado. Isso é história registrada, então isso aqui aconteceu. Mas olha que interessante. O rei de Sodoma e Gomorra, eles podiam ter negociado. Pagaram para ver. Qual foi o compromisso deles na hora que o bicho pegou? Fugiram. Uma parte do exército foi para o monte. Outros caíram nos poços de betume. E olha o que aconteceu, versículo 11. E tomaram todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento e foram-se. Olha que interessante, gente. Suprimento é uma das coisas mais importantes na guerra. Certa vez eu vendo um estudo das guerras medievais, eles levavam as manadas de bois e de ovelhas atrás do exército. E aí iam matando os animais para dar de comer para a tropa. A melhor maneira de transportar carne e de conservar ela sem estragar é ela viva. Primeira coisa que eles fizeram aqui, limparam tudo. Olha o compromisso desse líder. Olha como ele era um líder responsável na democracia de Sodoma. Assim que o bicho pegou, ele fugiu junto com a sua tropa. E o Quedorlaomer, o Anrafel, o Tidal vieram e rapelaram tudo. E olha o que o versículo 12 diz. Deixa eu tomar um gole d'água. E também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abrão, e os seus bens, e foram-se. Olha que interessante. O Ló aqui, a história do Ló é interessante. Ele saiu da guarda de Abrão e foi para o vale de Sodoma e Gomorra. Nós falamos disso semana passada. Aqui ele já estava morando em Sodoma, na cidade onde os homens eram grandes pecadores contra Deus. Nós vamos falar disso. Eu pergunto, o que Ló estava fazendo morando em Sodoma? Um camarada que andou com Abraão, nós vamos conversar sobre isso. Nós vamos ter que analisar a vida de Ló. Só estou dando um aperitivo aqui. Olha que interessante, esses reis levaram a terceira coisa importante: mão de obra. Adianta eu ter dinheiro? Adianta eu ter cobre? Adianta eu ter as coisas? Se não tiver mão de obra para movimentar? Eu pergunto, o que esses milionários se preocupam? A força de trabalho. De que maneira? Mais barata possível. Ah, o pastor está pegando pesado. Vai na China. A China tem milhões de empresas. Por que o produto chinês é tão barato?
porque o salário lá é irrisório. Uma coisa interessante, o comunismo não é apenas algo anticristo. O comunismo é algo que ele é extremamente democrático. Ele divide a miséria. Você tem um punhado de gente miserável, quando entra o regime comunista, você tem um monte de gente miserável. Para o bom entendedor, meia palavra basta. Por que ele levou escravejo? Ele ia ter que alimentar esse povo. Você imagina, vamos tentar o quadro. Foi Ló, foi a esposa dele e provavelmente as duas filhas. Imagina que viagem agradável, 1.200 quilômetros, com um monte de mulher chorando e um monte de soldados se arrastando. Percebe que precisa ir lá? Ah, raptei, legal, e agora? Agora eu vou viajar 1.200 quilômetros com esse monte de mulher chorando, com esse monte de criança chorando, com esse monte de idosos se arrastando. Mas espera aí, Kedorlaomer, o que você quer fazer com esse povo? É mão de obra. Entenderam a questão completa? Saquear a cidade, levar escravos. Com certeza, os únicos que tiveram moleza entre os escravos foram as mulheres jovens, que algumas delas iam ser desposadas pelos nobres, como prêmio de guerra, que era o hábito mais comum. O que o cara fazia? Ele pegava primeiro o ouro e a prata, depois as mulheres bonitas e depois as roupas finas. Era isso que eles faziam. Mas a pergunta é, o que Ló estava fazendo em Sodoma? Não sabia medir? Não sabia ver, falar, gente, os caras estão fazendo tal coisa, qual vai ser a próxima decisão? Os camaradas estão prendendo o cidadão pagador de imposto. Estão falando em barreira sanitária em rodovia. Só não fecharam as rodovias federais do Brasil nesses últimos 10 meses. Porque o governo federal não deixou. Mas teve rodovia estadual que foi fechada, teve município que se fechou. Como um pequeno feudo. Opa, peraí. Pessoas privadas do ir e vir. Lembrando, eu não quero discutir aqui política. Mas quero que você saia um pouco dessa discussão toda. E pare para analisar o fato. O fato. Será que Ló não tinha que ter olhado? Será que Ló não... Opa, peraí, o negócio está ficando estranho. Rei de Sodoma parou de pagar coisa. Esses camaradas chegaram a já destruir os gigantes, já destruíram a região de Cádiz. Eu vou picar a mula. Eu vou lá com meu tio. Eu vou sair fora daqui. Se os gigantes não aguentaram, Sodoma não vai aguentar, Gomorra não vai aguentar. Tinha que ter feito a leitura. Não fez a leitura, ia pagar com a vida. Ia ser escravo pro resto da vida. Provavelmente ia ver sua esposa e suas filhas serem violadas, estupradas de uma forma brutal. Pagou para ver, prenderam ele. Pagou para ver, a catástrofe veio. Foi simples de entendimento, foi pego no laço do passarinheiro. Entende a consequência? Vamos junto lá, vamos voltar 4.000 anos. E vamos trazer os ensinamentos desses 4.000 anos para hoje. Para você entender que muitos dos interesses são os mesmos. Existe gente no mundo que, como Kedorlaomer, o ser humano é gado. Existe gente do mundo que, como Anrafel, o ser humano não passa de uma força de trabalho escravo, só que hoje em dia é um trabalho escravo remunerado.
onde ele dá falso entendimento de que você é livre, mas na verdade você é preso no seu cartão de crédito, nos seus financiamentos, no seu baixo salário, na sua dependência do sistema, numa manipulação midiática, nas informações que chegam até você, numa cultura que emburrece você ano após ano, no sistema educacional que priva o ser humano do principal conhecimento. É um tipo de escravo refinado, porque eles descobriram que se não dá isso para o escravo morre que nem os navios negreiros da África para o Brasil morrem de banzo, que era uma depressão que dava no escravo e ele morria. Sabe o cavalo no pasto? Desculpe o peso da palavra. O cavalo no pasto, eu sempre, meu contato com propriedade rural era assim, ó. Quando chegou aquele horário, o cavalo tem que ir para o pasto, tem que beber água, tem que comer sal, tem que pastar com calma, tem que descansar. Para quê? Para a gente sugar o sangue dele no dia seguinte. Não maltrate o cavalo. Se maltratar esse cavalo, você vai... Entende o que eu estou falando? O mundo hoje está cheio de Kedor Laomers, de Anrafel, de Tidal. É algo que eu tenho que ficar atento, eu tenho que fazer minha parte, eu tenho que orientar minha família, eu tenho que preparar meus filhos, eu tenho que dar um estudo condizente, eu não posso ficar à mercê de um mercado maluco, onde em 2 meses eu saio de pagar um pacote de arroz de R$13 e chego a pagar 42. Porque eu não fui capaz de ter 2 sacos de arroz guardado de 10 quilos. Porque eu estou tão escravizado pelo sistema que eu não tenho R$50 no bolso para comprar uma promoção de café, para ter um café mais barato. Coisa básica, café, estou falando café. Ó. Percebem do que eu estou falando? Coisa séria. Ló foi levado cativo, preso. Nós vamos continuar a narrativa, você vai ver o milagre que aconteceu na vida de Ló. Vamos lá, versículo 13. Então veio um que escapara e contou a Abrão, o hebreu. Deixa eu falar uma coisa para você. A primeira vez na Bíblia que aparece a palavra hebreu é nesse texto. Primeira vez na Bíblia, ele é chamado de Abraão. Quem é o hebreu? O hebreu é o descendente de Éber. Daí surgiu o povo hebreu. Mas aí o texto continua. Ele habitava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e irmão de Aner. E eles eram confederados de Abrão. Olha que diferente. Abrão circulou a terra, que Deus mandou ele circular a terra, que se estabeleceu nos carvalhais de Manre. E fez 3 amigos de arrebentar. Fez 3 aliados, que quando a crise veio, quem foi lá dar cara para bater junto com Abrão foi o Manre, foi o Escol e foi o Aner. Foram eles. Quem é esse povo? Pastor, presbítero, diácono? Não. Homens de respeito, amizades fiéis, pessoas que queriam bem a Abraão. Eu pergunto, o que Escol tem a ver com Ló? Qual é a obrigação da família? Manre tinha filhos? Sim. Concordo que é muito provável que um dos 318 homens poderia ser filho de Manre? Aí eu pergunto, você colocaria o seu filho para ir lutar numa luta de espada com um cara que destruiu o gigante? Para seu filho morrer na batalha por causa de um ilustre desconhecido? Percebe a qualidade desses homens? Manre, Escol e Aner. Cara ponta firme. Os camaradas compraram a Bíblia, a briga do Abraão. Eles lá vão saber quem é Ló. Pode ser até que conheceram Ló de vista. Afinal, Abraão e Ló eram nômades. Pode até ser, mas a Bíblia não cita. O que eu quero citar aqui é o seguinte. Caráter do rei de Sodoma e Gomorra e do seu exército fugiu.
Caráter dos confederados de Abraão. Onde é que é a bronca? Qual é que é? Ó, tá aqui. Só afiando a espada. Aí a história continua. Percebe quantas coisas saltam do texto? Olha que interessante. Ouvindo, pois, Abrão que o seu irmão Queló estava preso, armou seus criados, nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. Gente, olha que interessante. Primeira coisa, Abrão foi com palito de dente guerrear com Quedorlaomer. Ele tinha arma. Eles tinham 318 homens muito bem treinados. E olha que interessante, não só isso. Treinados num nível que eles achavam que eles eram capazes de derrotar 4 reis, que derrotaram 5 cidades-estados, e mais 3 raças de gigante, e mais a cidade de Cádiz, e mais a região de Cádiz. Não é só ir atrás. 318. Os caras tinham que ser bons. Os caras tinham que saber o que estava fazendo. Tem teólogo que acha que eles viajaram a pé. Eu acho que não. Pela rapidez da investida, para mim eles viajaram a cavalo. No velho mundo, o cavalo já era usado. Mas você entende a qualidade desses camaradas? Mais ou menos é assim. Ó, o negócio é o seguinte, eu tô com uma briga marcada amanhã. Contra quem? É contra o McGill ou o Mike Tyson? Eu tenho que confiar na minha porrada, não tenho? Porque senão eu vou dormir até o mundo acabar. Entende a qualidade dos caras? Nós não estamos falando de qualquer um. E aqui surge um aspecto de Abraão. Veja, Abraão, todo mundo pensa, o Granconato usa esse exemplo, um velhinho bondoso, cheio de paz. Aqui mostra o cara extremamente preparado. Tinha uma máquina de guerra, tinha arma, tinha estratégia militar e tinha capacidade bélica. E tinha os confederados dele, que é quem segurou a bronca. Lembra quem? Davi e os valentes de Davi. Que nas piores crises do reino foram eles que seguraram a bronca. Foram os valentes que seguraram. Abraão aqui é a mesma coisa. E olha que interessante, por que eu falo de estratégia? Gente, Dan é no norte de Israel. Eles viajaram pelo menos 200 quilômetros. De 200 a 240 quilômetros. Não é fácil. Um cavalo vai galopar numa média aí. Isso aqui é uma viagem de aproximadamente um dia. A cavalo. Um dia. E teve que ser passo acelerado. Por quê? Porque havia o risco das mulheres serem violadas. Cada noite que passava era uma chance a mais das mulheres serem violentadas. E aí o texto continua. Versículo 15. E dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus criados, e os feriu, e os perseguiu até Robá, que fica à esquerda de Damasco, e tornou a trazer todos os seus bens, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e os seus bens, e também as mulheres e o povo. Toda a população de Sodoma foi abençoada, de Sodoma, de Gomorra, de Zoar, foi abençoada por quem? Por Abraão. Sabe por que ela foi abençoada por Abraão? Deus mandou um anjo lá. Deus fez chover fogo do céu? Não, porque Abraão era um homem prevenido. Abraão era um homem preparado para emergências. Assim que chegou a notícia, ele e seus confederados foram capazes de ter uma resposta relâmpago, de agir rápido. Abraão, estrategista, ele sabia por onde atacar. Ele sabia. Gente, imagina o quanto esses homens guerrearam. Nós vamos falar disso primeiro na próxima palavra. Contra o exército de 4 reis. Eles eram apenas 318. E não só
livrar o povo, como perseguir até perto de Damasco. Damasco é a capital da Síria. Mais aproximadamente 200 quilômetros. Mas o que a gente vê em Abrão? A gente vê prontidão. A gente vê vigilância. A gente vê uma atitude pronta. Nós não vemos um camarada lerdo esperando o mundo acabar em barranco para poder morrer deitado. Ao contrário, nós vemos uma capacidade bélica tremenda, uma estratégia tremenda. Eu pergunto, só vou fazer uma pergunta. Se acontecesse hoje algo como o furacão Katrina de 2006, o que você faria? Se acontecesse hoje o apagão que aconteceu no Amapá, porque o sistema de fornecimento foi para o vinagre, o que você faria? Se hoje você simplesmente tivesse sua renda retirada e o seu recurso retirado, você teria mantimento e reserva de dinheiro para aguentar quantos meses? Até achar outro emprego. Entende o que eu estou falando? Se de repente, Deus o livre e guarde, começa uma perseguição dos cristãos no mundo, você perceberia esse tipo de movimento? Ou você ia ficar no Domingão do Faustão, vendo que está tudo bem, tudo uma beleza, tudo legal, esperando o jornal Covidal das notícias que levam ovelhas para o matadouro? Esse é o ensinamento que eu tiro dessa história. Alguém que era prevenido, andava com Deus num nível tal que quando veio a crise, tirou de letra. Um homem cercado por homens honrados, que entraram numa briga que não era deles, por gente que eles nem conheciam, por gente que é capaz até de desprezar eles, que eram grandes pecadores diante de Deus. E ele vai, ganha a guerra, liberta Ló, traz a população de todas as cidades de volta. Que contraste entre a vida de Ló, que aí uma brincadeira, fazer uma paráfrase, enquanto Kedorlaomer estava derrotando o gigante, Ló estava jogando truco na pracinha de Sodoma, jogando dominó, estava assistindo video show que nem existe mais, graças a Deus. Muitos crentes estão que nem Ló. Muitos crentes não têm precaução para nada. Muitos crentes estão à mercê de qualquer vento, de qualquer coisa, de qualquer crise, de qualquer dificuldade. Não é prudente como a serpente, não é simples como as pombas. Não segue os ensinamentos do livro de Provérbios. Percebe a seriedade da igreja hoje? Muitas coisas estão acontecendo à nossa volta. O mundo é recheado de Kedorlaomers, de Anrafés, que querem sugar o sangue do povo. Ninguém está preocupado com o seu filho. Ninguém está preocupado com a sua família. Faz um tempinho eu estava ouvindo um sobrevivencialista falando, e ele falou uma verdade. Ele falou: meu amigo, se você vai depender do governo, a chibata vai comer no seu lombo. Não dependa de governo, não dependa de político. É só ver a situação que nós estamos passando. O Covid simplesmente parou de contagiar por causa da política. Assim que eles se elegeram, o Covid voltou a pegar. Isso mostra total falta de compromisso com o povo. Já tem gente morrendo de Covid.
Porque eles precisavam eleger os políticos, eles precisavam fazer campanha. Eles precisavam pegar o dinheiro do nosso imposto, financiar uma campanha milionária com dinheiro saindo pelo ladrão, 2 bilhões de reais, para você ter uma ideia, para no meio de uma crise sanitária, sumiu o Covid, desapareceu. O que eu quero que você entenda? Primeiro, a sua dependência é Deus. Segundo, dentro da dependência de Deus, você tem que fugir de atitudes como Ló e ter atitudes de prontidão como Abrão. Se você nunca pensou nisso até hoje, eu imagino que é um bom momento de você começar a pensar. Nós temos batido na mesma tecla, temos avisado, temos falado, se previne, faça uma poupança, cuide bem do seu emprego, cuide bem da sua casinha própria, não se enfie em dívida, cuida bem do carrinho, busque a Deus, congregue, cuide do seu casamento. Por que nós temos feito isso? Porque a gente faz a leitura. Existe uma unção sobre o pastor. E a unção é zelar pela vida das ovelhas. O pastor que está plugado, ele está percebendo as coisas. Minha orientação para vocês, gente, não dependa de ninguém, apenas de Deus. E seja alguém maduro, seja alguém sóbrio, alguém prevenido. Coisas vão acontecer. Gente, a mídia não tem revelado a quantidade de gente desempregada que tem. Nossas bolsas de valores. Sexta-feira passada a bolsa de valor quebrou recorde, mas é tudo ilusório. Uma empresa que nunca produziu um carro, que é a Tesla, está valendo mais que a Ferrari. É ilusão, é jogada de marketing, é balão de gás. Nós estamos aqui no mundo real, que eu preciso cuidar da minha casa, cuidar dos meus filhos. Seu filho vai perder o ano de escola. Vão passar ele de ano sem ele saber nada. Percebe? Estamos vivendo uma crise. Vai ser oferecida aqui para você uma vacina que você nem tem certeza se funciona. Gente, eu tenho horror a gente anti-vacina. Eu acho que as vacinas boas são uma ferramenta que nos ajudou a erradicar várias doenças. Mas espera lá, existe um critério, existe uma forma de fazer. Existe uma maneira. Também não quero afundar muito nesse assunto, que às vezes até julgo desigual, a gente tem informação que os outros não têm, e às vezes as pessoas nem te compreendem mal porque não sabem os motivos que te levam a falar determinadas coisas. Lembrando que eu só trabalho com notícia catalogada. Eu não trabalho com opiniões pessoais. Tudo que eu pesquiso é em cima de notícia. E o que eu posso falar para você: sede sóbrio, seja vigilante. O princípio das dores de parto já começou faz muito tempo. Fora isso, nosso mundo tem caminhado para mudanças profundas. Fora isso, nós temos a informação bíblica que nós cristãos vamos nos tornar inimigos do Estado. Vamos ser perseguidos, vamos ser presos. Eu acho que já tem mais do que razão para eu vir diante de Deus e falar: Senhor, entendi. Senhor, me perdoa quando eu tenho me omitido. Senhor, eu não quero ser que nem Ló, que estava viajando enquanto o mundo ao seu redor estava pegando fogo. E a calamidade veio num dia. E ele e sua família foram pegos. Eu quero ser que nem Abrão, que quando a calamidade chegou, ele não só estava pronto,
Ele não só foi vítima da calamidade, mas ele teve uma condição de responder. Sabe o que é isso? Isso chama-se unção dada por Deus, capacitação dada por Deus. Que nós possamos nos arrepender da nossa omissão, que nós possamos nos arrepender da hora em que Deus tem nos mostrado e nós temos sido omissos, e que realmente, a partir de agora, nós possamos entrar num outro tempo, primeiro, de busca intensa de Deus, segundo, de fazer o que me é devido e estar prevenido num tempo tão conturbado como hoje. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor, obrigado por tua palavra. A minha oração, Pai, é que o Senhor venha nos capacitando, nos dando olhos para ver, que nós possamos de maneira tranquila, de maneira lúcida, compreender os tempos que temos vivido, que nós possamos perceber as atitudes que têm que ser tomadas, que possamos em tudo, Senhor, estarmos prevenidos. Sabemos que os dias são maus, sabemos que existem homens anticristo, sabemos que existem também os inimigos da igreja. Que nós possamos ser livrados de tudo pelo Teu poder, que possamos renovar nossa esperança na Tua salvação dia após dia, e com alegria e confiança no Deus Todo-Poderoso, possamos fazer tudo que cabe a nós fazermos. Senhor, derrama graça, nos capacita, derrama da Tua unção capacitadora, para que possamos ser vigilantes e vivermos uma vida tranquila e comermos o nosso pão sossegadamente. Em nome de Jesus. Amém.